Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início ao programa Família, um projeto de Deus. E hoje nós vamos encerrar o tema Os Filhos dos Profetas. Estão aqui conosco hoje o pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Roger e a todos que estão assistindo. Roger, a paz do Senhor. Pastor Marcelo, pastor Guilherme e a todos aqueles que nos assistem nesse programa. Aproveitar aqui para deixar um abraço ao diácono Nelson, de São Paulo, da igreja de Tiradentes, que está sempre assistindo o programa, já até mandou algumas mensagens em relação a um dos temas que nós assistimos. Que Deus possa abençoá-lo muito na sua vida incansável em fazer a obra do Senhor. Pedi ao pastor Roger, então, que possa ler o texto base para esse tema. Amém. O texto se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim: E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. Olha, as considerações iniciais que podemos fazer eles estavam vivendo um momento de prosperidade, estavam crescendo muito, tanto que o lugar ficou estreito, chegando muitos alunos novos na escola de profetas. E o texto vai trazer um alerta dos perigos da prosperidade, dos perigos do crescimento. Isso serve para a igreja, isso serve para a obra, isso serve para a família, que é o nosso tema. No momento da prosperidade, eles descem o Jordão, começam a derrubar as árvores para construir aquela construção nova, e ali uma viga caiu. Então, você teve uma queda no momento da prosperidade. Então, está prosperando, seja espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente, é hora de estar muita vigilância. De muita vigilância. Muita vigilância. Então, o que acontece, Guilherme, Roger, a pessoa começa a prosperar muito e aí começa a deixar as vigas caírem. E a gente podia citar aqui várias vigas. Quem é uma das vigas que cai no momento de prosperidade material? O culto. O culto é uma viga na construção da nossa vida, de sustentação. Mas aí você passa a não ter mais tempo o culto. E outra viga que cai às vezes, a pessoa prospera demais e fica muito, a viga do temor a Deus. Mas fazer umas coisas que não fazia antes, passar um pouco do ponto, vai perdendo o temor. A viga que fala de valores, de princípios que vão caindo quando a pessoa começa a prosperar e avançar e ampliar o seu alcance e começa a alcançar coisas que sempre sonhou, e aí fica às vezes um pouco deslumbrado e empolgado, e as vigas, porque para uma viga cair geralmente é um descuido, algum descuido ali. Então o descuido que teve ali, então é esse tema que hoje, que agora eu abro para vocês, para as famílias, todas as nossas famílias, é o nosso cuidado de que as vigas que sustentam a nossa casa sejam preservadas. Exatamente. O interessante, pastor Marcelo, é que quando nós observamos o trabalho que eles foram ali, iniciaram, aconteceu o que eles não esperavam. Ou seja, eles foram bem intencionados, eles estavam prósperos, o profeta estava com eles, mas descuidaram. Esse descuido que nós, como família, nós não podemos ter diante dos desafios que nós estamos enfrentando. Às vezes tudo está indo bem, mas pode ter intempéries no caminho, pode ter situações que vão nos deixar aflitos. Agora, o que nós não podemos esquecer é o seguinte, que em estando o profeta, a profecia conosco, haverá sustentação. Haverá milagres, haverá coisas que até surgem e são insolúveis, mas o profeta está ali. Se você não esqueceu, não deixou aquilo que o pastor Marcelo acabou de falar, o culto,
a promessa, o temor, a escola bíblica dominical, que é uma Muito bênção hoje, que ela envolve toda a família, a escola bíblica dominical, você não vai ter motivo para desesperar. Você pode ter uma certeza que a profecia ela vai sustentar e vai resgatar se perdeu alguma coisa ali. Agora, acho que a grande bênção é não podemos esquecer que o profeta, ele está no nosso meio. Você não Amém. pode anular a pessoa do profeta. Ah, não, ele está aqui, mas eu não me recordo a ele, eu não me volto a ele. Eu esqueci de orar, eu esqueço de clamar, eu esqueço de colocar na minha posição de humildade, né? Que nós somos alunos, nós somos todos alunos e estamos aprendendo a cada dia, né? E E a oração de Jabes encaixa muito no nosso tema aqui, que ele fala assim, ó, amplia a minha habitação, mas não retire de mim a tua mão. glória a Deus. Então, essa oração, acho que a gente fecha bem esse ano de prosperidade. Senhor, prospera, mas eu tenho a tua presença comigo. O maior valor. Tenho o maior valor comigo. Exatamente. Eu quero prosperar, mas que as vigas ficam sem Exatamente. deixar as vigas caírem. Agora, olha que interessante, que eu acho que um tema aqui para nós agora é para as famílias, todas as nossas famílias. Por que o machado caiu? Geralmente, porque o machado é formado de duas peças, né? O ferro e a madeira, que é o Madeira. cabo. Uhum. Então, geralmente, aí, ó, Guilherme, que é muito do interior, é quando a madeira não está muito bem encaixada Exato. no ferro. No Então, ferro. ele está frouxo. Então, você vai batendo, aquele houve um descuido, aquilo não estava bem ajustado, Uhum. e quando ele bateu, que ele puxou, como não Exato. estava ali com aquelas lascas de madeira encaixando Uhum. direitinho, não quer, impacto, aquelas pancadas. Sim. Aquilo vai afrouxando. Exatamente. Na hora que ele puxou, estava frouxo, voou. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter na nossa família. E você percebe, às vezes, que a coisa não está bem ajustada. Não tá bem Que a coisa ajustado. não está bem ajustada, que está frouxa. E aí, o acidente já está anunciado. Sim. Não é verdade? Por quê? As pancadas vão vir, e as pancadas vêm. Porque isso é da vida. É mesmo. A vida tem as pancadas, não tem jeito. Muito bom. O machado, ele aguenta as pancadas quando está bem ajustadinho. Então, a gente precisa buscar o Senhor. Nós não precisamos ser perfeitos, não precisamos ser anjos, né? Não precisamos ser santos, não, além não. Buscar ter uma vida ajustada com o Senhor. Exato. Porque quando a pancada vem, você aguenta. Exatamente. Agora, quando a vida está desajustada, está frouxa, está mal colocada, vem uma pancada, um voa para um lado, a outra voa para o outro. E é interessante, Marcelo, que assim, o texto que nós lemos, né, assim, mostra até esse rapaz que perdeu, que deixou cair o machado, o ferro do machado, ficou bem desesperado, né? E ele falou assim, era emprestado. Muito bom. E esse era emprestado é bem importante para nós também, como servos de família, né? E você falou algo aí interessantíssimo dessa questão desse ajuste da madeira no machado. Ou seja, ele deveria ter cuidado um pouco mais da ferramenta, né? É muito interessante. E é interessante que a ferramenta é emprestada. E fala justamente das ferramentas que Deus tem nos dado, né? As ferramentas que nós trabalhamos na nossa casa, no nosso lar, na educação dos nossos filhos, todas elas têm que ser ferramentas dadas pelo Senhor. Mas nós temos que nos lembrar que elas não são nossas. Elas são Muito emprestadas. bom, muito bom. E é por isso que nós temos que cuidar. E cuidar é isso. E às vezes fala assim, essa ferramenta está um pouco frouxa. Eu tenho que colocar, Manutenção, né? dar uma manutenção. Ajustar. Eu tenho que dar uma ajustada. E muitas vezes a gente sabe. Às vezes a gente ia muito na madrugada, já não vai mais na madrugada. Muito bom. A gente lia a palavra, a Bíblia em casa Verdade. Muito bom. e não lê mais a Bíblia. A gente fazia o culto no lar e o culto no lar está sendo desprezado às vezes no nosso lar. Então, a ferramenta ela vai ficando frouxa. E aí daqui a pouco... Eu vou pegar aqui uma linha, essa palavra emprestado, porque o assunto é de família, então vamos por esse lado. Os nossos filhos, porque o que é a questão? Vou voltar aqui para o texto.
A questão que ele fala assim, ai, meu senhor, porque ele ia ter que devolver pro dono. Verdade. Sim, Ele ia ter que falar com o dono. Se não era dele, tinha um dono. muito bom. Assim, ele falou assim, ó, pro dono, o senhor me deu, emprestou, mas eu perdi. Mas perdeu como? Não, não perdi no rio lá. Ele ficou preocupado como é que ia ser a prestação de conta dele com o dono. Ai, meu senhor, como eu tenho que prestar conta disso? Isso se aplica perfeitamente aos nossos filhos. Muito bom. Porque o texto fala assim, Ezequiel, as almas dos filhos são minhas, São do Senhor. diz o Senhor, é dele, mas o Senhor nos emprestou por um tempo para Muito cuidar bom. delas. Verdade. Nós hoje estamos cuidando dos nossos filhos e estamos cuidando da alma deles, ensinando a palavra, ensinando a orar, levando para a igreja, mas eles são do Senhor e um dia nós vamos ter que devolver para o Senhor. Então, o nosso grande clamor aqui é que nós não venhamos a perder os nossos filhos. Muito bom. Verdade. Porque as vigas começam a cair dentro de casa, o temor, os princípios, os valores, os limites, as coisas não estão bem ajustadas, daqui a pouco seu filho vai para longe. Então, o pai tem que ter muito cuidado quando ele acha que ele é dono do filho. E a gente tem visto isso um pouco às vezes, né? Ele acha que ele é dono do filho. E aí a gente sempre vai voltar à frase do pastor Dodge. Quem cria os seus filhos para si mesmo, os terá por um tempo. Quem cria para o Senhor, os terá para sempre. Glória a Deus. Para sempre. Muito bom. Então, esse texto é isso. Nossos filhos são emprestados, vamos cuidar bem para que... A Isso. manutenção aqui, agora abrindo esse assunto, né, pastor Marcelo, dos filhos, essa manutenção, nós estamos aqui tratando de assunto espiritual, mas nós falamos da família em si, do dia a dia. Essa manutenção, ela precisa ser acompanhada pelos pais, não é? É verdade. O lazer, a conversa, o diálogo, né, a atenção, não é? A gente sempre fala aqui, volta a falar, a pergunta de como foi o culto, de como foi a aula, de como foi a escola Muito semanal, não é? Essa manutenção você vai ajustando. Às vezes ela vai falar alguma coisa que ela ouviu na escola, naquele dia, na escola mesmo, cotidiano, diário que ela passa, e você vai ver, opa, aqui abriu uma lacuna, eu tenho que preencher isso aqui. E a forma de preencher é o como? Pela palavra, a palavra que vai dar essa manutenção, os dons espirituais, né, as armas. O pastor Roger citou muito bem aqui, as ferramentas, os dons, a palavra revelada, a profecia, o batismo com o Espírito Santo são ferramentas que vão sustentando Muito essa bom. união de madeira e ferro, que é uma união assim, não tem liga, mas pela operação do Espírito Santo, ela se sustenta, ela é fortalecida. Muito bom, né? Então, essa manutenção, ela não é só na igreja, ela é em todo sentido familiar. Toda a casa. O texto traz um outro alerta de que uma queda gera outra queda. Então, olha só. Primeiro caiu a viga. Depois caiu o machado. Um abismo chama outro abismo. Então, esse é um alerta que temos que estar assim, muito atentos na nossa casa. Porque um abismo vai chamar outro. Quando as coisas começam a cair, a gente tem que correr no profeta, para o Senhor interromper o processo de queda. Para o Senhor, uma intervenção do Senhor para que esse processo... Então, caiu uma viga, parou de ir ao culto, parou de consultar o Senhor, são vigas, né? Parou de ter temor ao Senhor. Sim. Daqui a pouco, essa vai gerar uma outra, que vai gerar uma outra, que vai gerar uma outra. E a Bíblia fala assim, que o inferno, ele é insaciável. É um texto que está em Provérbios. O inferno é insaciável. Ele nunca diz basta, né? Ele quer... a pessoa fala assim, igual o João, assim, vou só numa festinha. E acha que vai resolver. Uhum. Ele é insaciável. Ele quer uma festa, depois ele quer outra festa, no final ele quer a sua vida. Sim. No final ele quer tudo. Por isso que não se negocia com o inferno. Porque não há como negociar com alguém que é insaciável. Nunca você vai satisfazer. Então, não há negócio. Mas voltando ao texto. Então,
esse programa serve, esse momento aqui agora, de uma reflexão. Primeiro, em relação ao machado, o que tem que ajustar? Está frouxo o machado na madeira? Na criação dos filhos? No lar? Segunda coisa, começou a cair alguma coisa? Vamos correr para o Senhor. Porque você pode ver que interessante, né? Uma queda puxa a outra. Às vezes um pai sai da igreja, daqui a pouco o filho sai, a esposa sai, né? Às vezes um filho sai, depois o pai sai, porque é uma queda, e isso precisa ser interrompido. E aí é preciso gritar, profeta, ai meu Senhor, me ajuda. A minha Senhor aqui é o profeta, né? É o profeta. Sim. Ai meu Senhor, me socorre aqui. Aquilo foi um grito de socorro, né? Ai meu Senhor, ai meu Senhor. Olha, se o seu lado está nesse processo de desajuste, de queda, grite. Ai meu Senhor, me socorre aqui, que o negócio aqui tá uma notícia depois da outra. Não, é interessante, Marcelo, você colocou uma sequência muito interessante, né? Que assim, a gente pode ter lares e famílias em diversos processos, né? É a viga, pode ter sido o ferro frouxo, não caiu ainda, mas está frouxo, ou o ferro pode ter caído já. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, e agora? E alguém pode estar nos assistindo e falar assim, o meu ferro já caiu, o ferro do meu machado já caiu, ou seja, já perdi. A ferramenta que eu tinha, que o Senhor me deu, já não é a mesma. Eu não tenho mais. Mas você falou algo interessante. Ai, meu Senhor. Nunca, o pastor Guilherme também falou isso, nós nunca podemos nos esquecer que o profético que nos trouxe até aqui, e o profeta está no nosso lado. Glória a Deus. Aí ele vai assim, ó, o profeta. E aí o profeta vem. E o que o profeta falou é de uma profundidade interessante. É verdade. Né? Ele não foi lá e pegou o ferro de uma vez. Ele perguntou assim, onde caiu? Porque a pessoa que perdeu o machado, o ferro, ele sabia onde que caiu. Então, a gente que está vivendo no nosso lar, temos nossos filhos, esposo, você sabe onde que está o problema no seu lar. O Senhor não precisa de mostrar, porque você está vendo. Não, o problema está com meu filho, o problema está com minha filha, o problema está no nosso relacionamento. Ou seja, e o que você tem que fazer é contar para o Senhor, porque o profeta falou assim, onde caiu? Conta para mim. E Roger, o profeta era um homem de revelações. Ele, na verdade, nem precisava perguntar, porque o Senhor podia revelar para ele. Sim. Mas não, era preciso aqui uma confissão. Confissão. Aqui chegamos na palavra importante. Você quer resolver um problema do seu lar? Talvez hoje seja o dia. Verdade. De uma confissão. Aonde você caiu? Aonde o seu lar está falhando? Não, aí eu fico até imaginando esse jovem rapaz, esse jovem dizendo ao profeta, foi aqui, ó, aqui. Fala para o Senhor, porque, como diz que a gente aprendeu que o pastor Gideão tinha, pecado tem nome. Perdoa meu pecado. Não, quando a oração diz, ó, só você, o Senhor, pecado tem nome. Senhor, eu estou caindo aqui, ó. Quando eu comecei a andar com essa pessoa. Verdade. Eu estou caindo aqui, ó. Quando eu comecei a andar com esses casais, começamos a viajar juntos, e eles não têm temor, Senhor. Falam coisas que não devem falar. Isso está acabando com o seu... Essas amizades estão acabando com o seu lar. Então, aqui que eu comecei, aqui as vigas começaram a cair. Então, esse momento agora é o momento da confissão. E temos que confessar. Porque a palavra fala, se nós confessarmos nossos pecados diante dele, né? Em nome de Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos abençoar. Então, talvez é certo, talvez não é certo, que esse programa, ele tem o lado profético, o senhor, a senhora que está assistindo, não é em vão, é porque chegou o momento de você falar, profeta, meu problema é aqui. E só um milagre, imagina ele falando, ó, caiu aqui, profeta. E a turma deve ter ficado pensando, tá, e daí? Caiu aí? E a expectativa, né? A expectativa ali. O que vai fazer? A turma deve ter até parado de trabalhar, todo mundo, juntar todo mundo em volta. Mas ali, essa expectativa, quando o profeta se faz presente, ela não vai ser uma expectativa frustrada, não. Quando o Senhor está presente, olha, as pessoas vão olhar em torno e vão falar, verdadeiramente,
o profeta de Deus está no nosso meio. É, O Senhor Jesus está vivo aqui no nosso meio, porque a vizinhança pode estar olhando para você, os seus colegas de trabalho, seus amigos, seus até familiares, demais familiares. Ó, a situação de vocês já era. Não tem... Será que Deus ainda vai resolver? Não, Ele vai sim. Ele vai porque Ele é Deus. Amém. Ele não foi, Ele é Deus, Glória né? a Jesus. Então, E, Roger, nós temos o lenho, né? Nós temos o lenho. O Glória nosso a lenho Deus. nosso lenho é justamente Jesus, né? Amém. Exatamente. Jesus é aquele que ele veio Glória a Jesus. para operar o milagre, ou seja, Glória a Deus. para nos restituir aquilo que a gente tinha perdido. Glória a Deus. Restituição. Ou seja, a gente tinha perdido, o homem perdeu a salvação, mas o lenho ele veio justamente para... E o pastor Guilherme falou algo interessantíssimo aí, né? Todos ficaram olhando e realmente, porque o milagre realmente é você fazer um ferro flutuar, porque o ferro tem densidade maior que a água. Como é que você vai fazer isso flutuar? E eles devem... O que ele vai fazer? Quando flutuou, ou seja, a gente tem que levar ao Senhor, como o pastor Marcelo falou, vai em oração ao Senhor, confesse os seus pecados, confesse a sua falha, confesse onde está o seu problema, que o milagre Deus vai operar. Milagre é com Muito Deus. maravilhoso, O né? milagre é com Deus. O milagre Deus É com o opera. profeta. É, né? nós temos o lenho, nós temos Jesus. Lança, né? Lança. Lança. Glória a Lança Deus. em Jesus. Que maravilha. Estamos chegando ao fim do nosso programa, Amém. sobre esse tema, os filhos dos profetas. Guilherme, Roger, a paz do Senhor. Pai do Pastor Marcelo, Senhor, pastor Guilherme. Pai sempre. Nós estamos encerrando esse programa e é de fácil compreensão que quando o machado caiu, o tempo era importante, a pressa é importante. O Rio Jordão é conhecido por ter águas barrentas e tem uma correnteza forte. Jordão quer dizer que desce, todo rio tem correnteza. E aí todos nós que já mergulhamos e nadamos em rio sabemos disso. Quando uma coisa cai no rio, quanto mais rápido você mergulhar e for buscar, mais fácil você vai achar. Por quê? Se ele caiu aqui com a correnteza, daqui a pouco ele está a 10 metros, a 100 metros, daqui a pouco você nem consegue achar mais. Então uma pressa importante. Quando algo cai no rio, você não pode dizer, amanhã eu volto. Pode estar já a quilômetros, que a correnteza vai levando, vai chegando, levando para a margem. A hora é agora. Aonde caiu? Fala com o Senhor agora, caiu aqui, Glória a Deus. porque dá tempo recuperar. Glória a Deus. Não espera amanhã, depois de amanhã. Vai ter agora o culto no lar, daqui a pouco. Reúne a sua família, coloca diante do Senhor. Nós temos o lenho, nós temos Jesus. Lança isso em nome de Jesus. Glória a Deus. E o Senhor vai Glória a fazer Deus. o milagre da restituição na sua Glória a casa. Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.